Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, então, pessoal. Hoje eu já vou começando a nossa aula. A gente já tem um bom número de presentes, tá? Então, hoje é a nossa última aula referente à nossa primeira lista, tá? Então, nós tivemos uma aula onde a gente relembrou algumas coisas do CEP, depois falamos de sistema elétrico, depois começamos a falar sobre transmissão, tivemos 2 aulas sobre transmissão, tá? E aí hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre distribuição. Então a gente vai falar sobre redes de distribuição, quais os tipos, tá? E vamos focar em uma série de definições bem simples, tá? Que a gente vai usar nas próximas aulas, quando a gente for falar do projeto de distribuição, tá? Então, hoje a ideia da aula é justamente essa. A gente começa a falar, então, da parte de distribuição de energia elétrica, com foco numa introdução das redes de distribuição, os tipos de redes de distribuição e, por fim, uma série de definições bem simples, mas que vão ser necessárias para as outras aulas que nós vamos ter. E aí, amanhã, a gente tem, então, a nossa primeira aula avaliada, da lista avaliada, né? Com base nesse material. O material está em dia lá no grupo, eu mando sempre que acaba a aula. Então, assim que acabar a aula de hoje, eu já mando. E aí, a aula de amanhã é para fazer essa primeira lista, tá? Que tem, eu acho que 10 exercícios, se eu não me engano, sobre essas primeiras aulas, certo? Então, quem porventura perdeu algum material, aí depois me pede que eu mando para vocês, tá? Mas, e quem perdeu as outras aulas, alguma aula específica, tá tudo lá no YouTube da escola, certo? Então, hoje a gente vai falar, então, primeiramente sobre as redes de distribuição, tá? Elas são compostas por linhas de baixa, média e alta tensão, né? A gente já vem falando sobre isso e o quanto essa questão ela se confunde da questão de linha de transmissão, de etapa de distribuição, subtransmissão, enfim. Mas esse processo todo de trazer a energia até os consumidores, ele é composto, então, por linhas de baixa, média e alta tensão, tá? Sendo que as linhas de transmissão que possuem, então, tensão igual ou superior a 230 kV são chamadas de rede básica, né? Que é aqueles valores mais elevados que são transportados. Então, apesar da gente ter esse processo de transmissão de energia elétrica com valores de tensão abaixo do 230 kV, tá? A grande parte dessas linhas trabalham e operam com tensões entre 69 e 138 kV. Tá? E aí, nesse caso, a gente está falando das linhas de subtransmissão, que a gente também já falou em outras oportunidades. Tá? Mas nesse momento a gente já tem essas linhas sob responsabilidade das empresas distribuidoras, né? Mas a gente ainda está na faixa de valores que a gente entende como etapa de transmissão, mais especificamente sobre subtransmissão. As distribuidoras, então, de energia, por sua vez, elas
não operam no valor de alta, essa faixa fica para transmissão, e elas operam basicamente nas linhas de média e de baixa, tá? Que é justamente o que a gente chamou de rede primária e secundária lá na nossa disciplina de SEC. Lembra que a gente falava distribuição primária, distribuição secundária, distribuição primária, valores mais elevados que vão direto para os grandes consumidores, rede de distribuição secundária, aqueles valores mais baixos que vão para os médios e pequenos consumidores. Tá? Então, a gente tem essa associação de primária e secundária sendo feito com linha de média e baixa tensão. Tá? As linhas de média, então, elas têm valores que variam entre 2,3 e 44 kV. Tá? E essas já são as linhas que a gente vê nas ruas, nas avenidas, conforme a gente sai da nossa casa, dependendo do local onde a gente mora, né? São linhas que são compostas geralmente por 3 cabos aéreos, sustentados então por cruzetas de madeira em postes de concreto. A gente vai ter uma imagem daqui a pouquinho que vai nos ilustrar isso. E aí depois as redes de baixa tensão, então tem valores que variam entre 110 e 440 volts, isso varia de acordo com a região, né? Elas se localizam no mesmo poste que as de média, tá? Só que eles são localizados numa altura inferior. Tá? Então aqui a gente pode observar essa diferença, tá? Então a linha de média localizada na parte superior e a de baixa tensão na parte lateral, certo? Só para ilustrar a localização de cada uma para vocês. Mas quais são os tipos de redes de distribuição? Tá? Então, a gente pode dividir essas redes de distribuição em 4 tipos. Tá? A rede de distribuição aérea convencional, a rede de distribuição aérea compacta, a rede de distribuição aérea isolada e a rede de distribuição subterrânea. Então, nós temos 3 possibilidades de redes de distribuição aéreas, cada uma com a sua característica, e nós temos um quarto tipo, que é justamente a rede de distribuição secundária. Tá? E a gente vai ver isso de forma resumida na aula de hoje, mas uma breve introdução sobre cada um desses tipos, destacando cada um deles. Então, a primeira, a rede de distribuição aérea convencional, é a mais comum no Brasil. O próprio nome sugere, né, convencional, que significa que ela é mais utilizada, né? Então, onde os condutores não possuem isolamento e, por isso, essas redes estão mais vulneráveis à ocorrência de curto-circuito. Tá? Então, é o que a gente tem, basicamente, aqui no nosso país. Tá? Já a rede de distribuição aérea compacta, elas são muito mais protegidas do que as convencionais. Primeiro porque os condutores, diferente do tipo anterior, eles possuem uma camada de isolação, tá? Mas também porque, por o próprio nome sugere, ela é compacta, ela ocupa menos espaço. Se ela ocupa menos espaço, ela reduz o número de perturbações, reduz o número
de risco, né? Porque ela diminui a área e diminui, consequentemente, os riscos decorrentes dela. Tá? O terceiro tipo de rede de distribuição aérea é do tipo isolada. Tá? Então, é o tipo de rede mais bem protegido. Tá? Por quê? Porque a gente tem os condutores com um nível de isolação muito maior, tá? Então eles são encapados com isolação, o que permite que eles sejam traçados, tá? E aí isso, claro, acaba sendo muito mais cara do que as outras, né? Então a mais barata e a mais utilizada é a convencional. Depois temos a compacta e aí por fim, que às vezes necessita alguma condição especial, alguma característica que exige uma maior isolação ou a questão de transpassar os condutores, né? Aí a gente tem que fazer o uso desse terceiro tipo da aérea isolada, mas sabendo que a gente vai ter um gasto bem mais elevado, certo? E aí depois, saindo então das opções aéreas que a gente tem a rede de distribuição subterrânea, né? Que aí ela tem algumas vantagens. Uma delas é questão estética, né? Porque a gente não enxerga esse processo de distribuição, a gente não enxerga os cabos, não temos as torres, enfim, fica tudo subterrâneo. Então, a gente não tem aquela poluição visual que é causada pelas redes de distribuição aéreas, né? Ainda tem a questão de confiabilidade, né? Que ela garante o maior nível de confiabilidade. Só que aí a gente se pergunta, tá, mas por que então, se ela é mais vantajosa, tem mais confiabilidade, tem a questão estética, por que então a gente não utiliza tanto esse tipo de rede? Bom, é porque justamente por ela ter um maior nível de confiabilidade, pela questão estética, tudo isso, né, acaba encarecendo esse tipo de rede. Então, de todos os 4 tipos, esse é o mais caro, né? E aí acaba sendo usado só quando não se tem a opção da aérea mesmo, tá? Não se cogita a utilização se a gente puder usar aérea. Basicamente, não posso instalar uma rede aérea, não tenho espaço, a minha região é muito densa, são grandes, o meu centro é muito grande e aí eu não tenho espaço, né, questão dos prédios, enfim, aí eu tenho que partir para essa opção porque eu não tenho outra, né? Aí eu faço uso então da rede de distribuição subterrânea e me submeto a, a pagar mais caro. A gente estava, inclusive, falando sobre, quem não estava na aula de ontem, falamos um pouco sobre isso, sobre essa questão do subterrâneo no projeto que foi desenvolvido pelo Polo ali, né, pela Ecovics, e acabou sendo vendido para a Iara, e tem a questão que eles queriam passar junto com a outra linha de transmissão de forma aérea, mas não está podendo, a solução é subterrânea, e aí empacou nisso devido ao elevado custo de se fazer esse tipo de obra, né, esse tipo de processo. Mas temos vantagens que devem ser consideradas, né? Então, tem locais que realmente
não tenho a opção de passar uma aérea. E aí eu tenho que fazer isso de forma subterrânea, certo? E aí, como eu disse, a gente ia fazer uma breve introdução sobre as redes de distribuição. A gente vai focar mais nelas no decorrer das aulas, né? A partir de sexta-feira, onde a gente vai falar sobre o projeto de uma rede primária, de uma rede secundária, enfim. Mas, para isso, a gente precisa saber algumas definições. São definições simples, mas que são necessárias para a continuidade da disciplina. Tá? Então, a gente vai ver uma série dessas definições agora. Tá? Não vou me lembrar quantas, mas acredito que umas 12 definições. Tá? E a primeira delas é justamente a questão do sistema de distribuição. Tá? O que a gente entende por sistema de distribuição? A gente falou bastante sobre esse processo de distribuição, né? Então, é desde aquela etapa de pegar a energia que foi rebaixada, né, na nossa subestação, transportar elas até os pontos de consumo, tá? Então, é a nossa terceira e última etapa do nosso CEP. É desde aquele momento em que eu estou lá na minha subestação, eu recebi a tensão da linha de transmissão com um nível de tensão, rebaixei esse valor, então eu fui para o barramento secundário dessa subestação, e a partir desse ponto, até o momento em que eu tenho os consumidores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, toda essa etapa é chamada de sistema de distribuição. Depois, dentre elas, a gente tem as subetapas, primário, secundário, de média, de alta, de baixa, enfim, mas é toda essa janela, desde essa subestação, do momento em que diminuiu os níveis de tensão, até a entrega dessa energia propriamente dita para os consumidores. Tá? A questão do alimentador. A questão do alimentador urbano de distribuição. Tá? Então, hoje a gente só vai definir, tá? A partir de sexta, vocês vão ver que a gente vai usar essas coisas e aí pode ser que as coisas façam mais sentido dependendo de qual definição, tá? Mas nesse primeiro momento a ideia é só definir mesmo cada um desses itens. O segundo item, então, é o alimentador urbano de distribuição, que está localizado essencialmente nas áreas urbanas, tá? E é o responsável, então, por fazer a alimentação dessa etapa da rede urbana de distribuição. Tá? Mas o que é essa rede urbana de distribuição que foi falada no slide anterior? Tá? É o sistema elétrico de distribuição situado no perímetro urbano. Então, toda a etapa de distribuição localizada no perímetro urbano, onde eu tenho uma maior concentração de cargas, uma maior concentração de consumidores. Tá? E aí a gente tem
a parte primária dessa rede urbana de distribuição e a gente tem a parte da rede secundária, né? A parte da rede primária, então, consiste no conjunto de alimentadores urbanos e seus ramais que vão alimentar os transformadores de distribuição e os pontos de entrega na mesma tensão, tá? Já a parte secundária, tá? A gente tem ela localizada dentro do perímetro urbano, né? Que aí ela já é alimentada pela parte do barramento dos transformadores até o ponto de entrega. Então, aqui, nesse primeiro momento, né, a gente não tem a alimentação do ponto de entrega sendo feito pelo barramento dos transformadores. É só aquela etapa de sair da subestação e chegar nos postos, tá? E aí a rede secundária vai ser, chegou no poste, passa pelaquela transformação de novo, aquele rebaixamento do nível de tensão e aí chega propriamente dito nos consumidores. A questão da planta-chave, tá? A gente vai falar, vai usar essa questão das plantas quando a gente falar dos projetos em si, né? Então, essa planta-chave, ela é a representação planimétrica dessas áreas urbanas, né, de determinada localidade, que utiliza uma escala, então, de 1 para 5.000 no formato A1. Então, é justamente a planta que vai identificar esse processo de distribuição dessas áreas, tá? Então, de onde vem a localização dos postes para onde vai, identificar essa parte primária e secundária, tá? Então, a gente tem essa ideia, cara, numa proporção bem reduzida, né? A gente pode ver aí que a nossa escala é bem reduzida, uma escala bem considerável, tá? Mas a planta-chave é o todo, tá? Pensem como se eu tivesse esse meu retângulo aqui fosse a minha folha, tá? E aí eu tenho dentro da minha, eu tenho os cabos vindo, tenho poste, vai para outro, tenho todas as etapas aqui, tá? Até as casinhas, tá? Tenho tudo aqui dentro dessa planta. Essa é a minha planta-chave. Em uma escala bem reduzida, eu vou mostrar para onde tudo vai. Mas tem um trecho que eu preciso, vamos dizer assim, abrir mais, tá? Então eu separo o meu trecho e aí eu crio uma planta só sobre ele, justamente para detalhar mais, para conseguir visualizar melhor, porque essas plantas chave elas são muito grandes, elas são compostas por muita coisa e às vezes fica complicado de identificar certas coisas. Pensem como se fosse a planta-chave, a planta baixa completa da minha residência, e a planta detalhe seria a planta de cada um dos cômodos, tá? Para eu ter uma maior ênfase em determinados pontos. E aí, como eu vou ter uma menor gama de informação, eu inclusive utilizo uma escala diferente, uma escala 1 para 1000,
onde eu não preciso tá reduzindo muito a minha informação. Claro, igual vou reduzir, né? Vou reduzir 1000 vezes, mas é 5 vezes menos do que na planta anterior. A questão da carga ligada, isso seria o ideal, tá? Isso é uma definição de um mundo ideal, porque essa carga ligada, ela consiste na soma de todas as cargas nominal de tudo, tá? De todos os aparelhos consumidores que vão ser ligados ao sistema ou à parte do sistema que está se considerando, tá? Isso acaba sendo um valor estimado, um valor aproximado, até porque eu vou fazer a instalação numa quadra, não vamos nem avançar muito, tá? Eu tenho uma quadra, e aí eu tenho um consumidor aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tenho 6 consumidores nesse trecho, no momento em que tudo está sendo feito. Eu nem terminei de construir, e aí já apareceu um consumidor aqui e outro aqui, que vai se ligar na mesma rede. Instalei tudo, fiz tudo, tá tudo funcionando, tudo de acordo. Daqui a não sei quantos anos vão aparecer mais consumidores. E não é toda, e eu não posso alterar o meu sistema que está chegando aqui toda vez que um consumidor novo for chegar no meu sistema. Então, no momento em que eu estou desenvolvendo o meu projeto, desenvolvendo a minha rede, é claro, eu tenho que ter uma ideia básica, né? Para isso se faz essa questão das somas, né? Mas eu tenho que estar preparado para essas mudanças e para essas novas instalações e para esses novos consumidores. Tá? E aí a questão da demanda. Tá? A gente considera como sendo a potência média durante qualquer intervalo de 15 minutos, medida por aparelho integrador, expressa, né, em kVA. A gente tem alguns tipos de demanda, a gente vai ver isso, mas essa questão da demanda, ela é bem importante. A gente falou um pouco sobre em aulas anteriores, né, onde eu disse que no momento em que é feito um projeto elétrico de uma empresa, uma indústria, por exemplo, a gente tem que dar bastante atenção para essa questão de demanda, né? Principalmente por essa alternância que a gente tem. Tá? Ora, a gente tem poucos aparelhos ligados, ora, a gente tem um pico com muitos, ora, tem menos, enfim, que essa informação auxilia na questão da correção da potência reativa, tudo isso a gente falou. Tá? E a questão da demanda, ela precisa, então, ser levada em consideração e ela vai ser levada em consideração nas etapas de distribuição. Tá? A gente tem a demanda máxima,
tá? Que é a maior de todas as demandas que ocorrem durante um período de tempo definido. Então, se eu for fazer uma demanda por hora, por exemplo, a cada hora eu vou calcular, vai ter determinada hora em que eu vou ter uma demanda máxima, ou seja, naquele momento eu vou ter o meu pico da empresa, tudo vai funcionar. Tá? Quando eu fiz o meu projeto de eletro, falei para vocês, a gente considerava a questão de mudança de turno, porque na mudança de turno a gente tinha a questão dos chuveiros, tá? Questão de horário administrativo, então no horário do administrativo tinha a parte deles funcionando, depois mais para o meio da tarde e noite, madrugada, a gente não tinha aquele setor, enfim, a gente fazia essa demanda por hora, justamente para poder ver a questão dos bancos de capacitores e o quanto tinha que estar operando em cada momento. Né? E aí a gente sempre tem aquele período que é o máximo, né? O momento em que a gente tem mais coisas consumindo e tem aquele pico de energia do sistema. A gente tem a demanda diversificada, aí a gente já não está falando mais de um só consumidor, né? Mas a gente está falando da demanda média de um consumidor, de um grupo de consumidores da mesma classe, tá? Tomada em conjunto e dividida pelo número de consumidores dessa classe. Então, pensem que eu tenho um grupo de consumidores igual a 10, tá? E aí eu tenho o total, né? Total de demanda desses 10. E aí eu vou ter a minha demanda diversificada, minha demanda média, que é o quê? Eu vou pegar aquele total, vou dividir pelo número de consumidores e vou ter o valor associado a cada um desses consumidores. Talvez o consumidor A ele esteja um valor médio superior ao que ele consome, o B é um valor inferior, enfim, mas por isso que a ideia do valor médio em um determinado grupo, tá? Porque aí essa é a ideia que se tem, tá? Se eu estou alimentando ao mesmo tempo um grupo de consumidores, eu não posso considerar o pico individual de cada um, porque ora talvez o pico individual do consumidor A seja às 4 da tarde, do B seja às 9 da noite, do C seja às 5 da manhã. Eu preciso ter um valor médio para poder estar considerando. Tá? A próxima definição é a questão do fator de carga, ainda falando sobre a demanda, né? Então, é justamente associar a essa demanda média, né, com a demanda máxima ocorrida no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, é fazer essa relação e a gente vai ter esse fator de carga que a gente vai estar utilizando para posteriores cálculos, certo? Aqui, claro, a gente não vai fazer os cálculos, né? A gente só vai ver quando utilizá-los e quais são. Então, considerando aqui a demanda máxima no mesmo intervalo de tempo, então vamos considerar para o período de um ano, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o consumo anual, né, daquele consumidor ou de um grupo de consumidores. Esse consumo ele vai estar em quilowatt-hora e eu vou relacionar, então eu estou falando de um ano, né? Se eu estou falando de um ano, eu tenho que dividir essa minha informação, que é um valor total nesse período, pelo número de horas daquele ano. Se eu estiver fazendo relacionado a horas, eu poderia estar fazendo relacionado a dias,
aí eu ia dividir pelo número de dias, mas aqui eu estou dividindo pelo número de horas relacionados, então, à demanda máxima anual, né? E aí eu fico com um valor, né? Eu fico com um valor porque aqui eu vou estar dividindo duas grandezas com a mesma unidade, né? Eu falei aqui para vocês que o consumo anual era em quilowatt-hora, e aqui eu tenho as horas, né? Sendo multiplicado pelo quilowatt, que é a minha demanda. Ou seja, eu também vou ter o quilowatt-hora. Como eu tenho a mesma grandeza em cima e embaixo, eu fico com um valor admissional, que a gente fala, né? Então, só um ganho, só um número que eu vou estar considerando no restante dos meus cálculos, mas esse número não está associado a nenhuma unidade, tá? Então, esse a gente está falando do fator de carga, que justamente associa, então, a questão desse consumo anual à demanda máxima, e a gente tem o fator de demanda, tá? E aí, esse valor, essa relação, ela é expressa ou em fração decimal, mas principalmente em porcentagem, tá? Que é justamente, então, a relação. Alguém tá com o microfone ligado, tem uma criança rindo. Desligou agora. Que é a relação justamente entre a demanda máxima de uma instalação ou de um conjunto de instalações, depende do que a gente está calculando. Tá? E sempre que a gente faz isso, sempre que a gente vai relacionar algo à demanda, a gente sempre tem que deixar claro o período. Tá? Eu estou considerando um dia, eu estou considerando um mês, um ano, enfim. Sem problemas, Rogério, só avisei, nem te preocupa. E aí a gente sempre associa, então, essa demanda ao total da carga instalada. Tá, mas não é a mesma coisa? Não. A demanda total é o que vai estar ligado naquele período de tempo. E a carga total é tudo o que eu tenho. Por exemplo, foi o que eu falei, numa indústria, a minha carga total vai contar com a parte do administrativo. Mas vamos supor que a minha demanda máxima seja no período da noite. No período da noite eu não tenho administrativo. Então eu não estou considerando aquele valor, ele só entra na carga total da instalação ou do conjunto que eu vou estar associando. Então, quando eu relaciono a demanda com a carga total, demanda máxima, eu tenho o fator de demanda. A gente falou sobre essa questão e até mostrei a equação do fator de demanda quando nós vimos demanda lá em projetos elétricos. Tá? Opa. O fator de diversidade, tá? Então já é um outro fator, a gente vai ver alguns deles, que é a relação expressa em fração decimal ou porcentagem entre a soma das demandas máximas de um conjunto de equipamentos em um período especificado e a demanda máxima simultânea dentro do mesmo período. Tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Eu tenho aquele valor que eu somei, tenho a demanda máxima do consumidor A, do B, do C, do D e do E. Eu somei esses valores. Tá? Então, eu tenho a demanda máxima de um conjunto. Só que eu estou olhando
nesse exato momento, às 7h50 da noite, qual é a demanda máxima nesse exato momento de cada um deles? São esses valores. A gente poderia estar chamando de demanda momentânea. E aí a gente relaciona esse valor com o valor total, tá? E aí a gente tem o fator de diversidade. O fator de correção sazonal, tá? Vocês podem ver que, não vou dizer que todos, tá? Mas a maioria desses fatores, eles levam como base a demanda máxima, a demanda média, enfim, mas estão associados à demanda. Porque é justamente isso que a concessionária, a provedora de energia, ela quer saber, né? Ela quer saber o quanto, qual o máximo que a gente vai alcançar em cada momento do dia, os picos que a gente vai ter, e todos esses fatores auxiliam eles de alguma maneira no projeto, para eles saberem, ó, eu preciso prover tanto, vai ser necessário tanto, enfim, né? Esses aspectos todos, tá? O fator de correção sazonal, então, é o fator de correção de demanda máxima medida dos consumidores residenciais e comerciais, tá? Com o objetivo de se excluir a possibilidade de que a demanda medida não corresponda à ponta máxima do ano, tá? Então, que a gente não necessite mais do que vai ser enviado ou vai ser solicitado, tá? Mas aqui a gente está excluindo os industriais, tá? A gente está focando na parte residencial e comercial. Aqui vocês vão ver que vai dizer gráfico 1 e 2, anexo 1 e 2. Por que isso, tá? Esse material, essas definições, foram tiradas de um documento, um PDF, eu vou mandar para vocês. Só que é uma página inteira de gráfico, de anexo, e aí passar aqui para apresentação perdeu muita resolução, tá? Então, isso aqui é só um complemento para vocês saberem, né, para quem tiver mais interesse nessa parte. E aí eu vou mandar depois para vocês esse material que eu utilizei como base. E aí eu fiz referência aqui para quem tiver interesse, vai poder ter o material e olhar esses gráficos. Mas mesmo que eu coloque aqui o PDF para projetar para vocês, como a tela do computador ela é pequena, igual não dá para ver, tá? Eu tentei, fica muito ruim. Então eu optei por colocar aqui, fazer menção e aí mandar o arquivo depois para vocês poderem consultar, tá? O fator de correção de tensão, tá? Então é o fator destinado a compensar a perda de potência motivada pela existência de cargas resistivas em relação à tensão melhorada. E aí a gente tem essa associação dessas duas informações nesses gráficos que eu vou estar botando lá no grupo depois. E aí depois a gente tem a questão dos consumidores, tá? Nós temos 3 tipos, basicamente, de consumidor, tá? Tipo C, B e A, tá? E isso
é uma coisa que todos os consumidores eles são classificados de acordo com esse tipo. Mas quando a gente faz um projeto elétrico, a gente tem aquela ideia de carga instalada, a gente fez isso, vocês sabem. A gente, não é que a gente tenha 100% de certeza, né? Mas a gente prevê uma carga que a gente vai necessitar, tá? A gente não vai ter tudo ligado ao mesmo tempo, mas a gente tem aquela ideia da nossa carga. A gente, quando vai solicitar a ligação para a concessionária, a gente tem que solicitar o que a gente quer, né? Na nossa entrada, se a gente, que tipo de entrada a gente vai querer, enfim, isso também é passível de um projeto a ser feito, né? E aí a concessionária só vai lá e vai ligar isso. Mas nesse momento em que é feito esse contato e coisa, a gente é classificado como um desses consumidores, tá? Justamente para eles saberem com o que eles estão lidando, podemos dizer assim. Então, o primeiro consumidor, o tipo C, são aqueles de pequeno recurso, com pouca possibilidade de utilização de aparelhos domésticos. Tá? Então, aqueles pequenos mesmo, pequenos consumidores, que não vão exigir muito do sistema. Já os consumidores tipo B, a gente já está falando de consumidores de classe pobre a média, que vai então fazer uso de aparelhos eletrodomésticos, uns mais, outros menos, mas vão fazer uso, né? E o consumidor tipo A, que aí a gente já está falando dos consumidores das classes média e rica, que possuem então cargas elétricas significativas, e aí já tem uma piscina instalada com motor, já tem equipamentos mais potentes, já tem ar-condicionado, já tem uma geladeira mais sofisticada, já tem um freezer lá para cerveja, já tem um frigobar no quarto, enfim. Já tem uma série de outros equipamentos que vão necessitar de uma maior carga elétrica, tá? Que vão necessitar, vão consumir, no caso, mais energia. Tá? Então, acredito, tá? Isso é uma opinião minha, não sei se concordam ou discordam, mas acreditam que a maioria se encaixe no consumidor tipo B. Tá? Ao menos aqui na nossa região, eu acredito que a maioria seja classificado como consumidor tipo B, tá? Classe pobre, a média, com pouca utilização de aparelhos eletrodomésticos, mas é uma coisa minha, assim, uma opinião com base no meu achômetro, não com base em alguma coisa que eu li ou que eu pesquisei sobre. Mas acredito que seja mais esse mesmo. Lucas ligou o microfone para falar alguma coisa ou foi só sem querer? Foi sem querer, professor, sem querer. Ah, tá, não, é porque foi bem na hora que eu falei, tipo, não sei se concordam ou não concordam, e aí eu escutei o barulho de um microfone e não sabia se era Não, para dar fui eu, opinião. foi sem querer, toquei aqui.
Não, mas eu acredito também que todo mundo aqui, pelo menos na cidade, se encaixa nessa classe. A gente vai ter, né? A gente vai ter aqueles que vão ser consumidor tipo A, a gente vai ter aqueles que vão ser C, mas eu acho que a grande maioria se encaixa no tipo B. E aqui eu vou destacar para vocês como uma dica, tá? Tem questão sobre, tá? Eu não sei se é na primeira lista, se é na segunda. Prestem atenção, porque tem às vezes é um detalhezinho que altera a resposta, tá? Então, eu não me lembro se tá como de Maracá, se é verdadeiro ou falso, agora não vou me lembrar, mas eu sei que tem questão sobre esse tipos de consumidores e que às vezes a gente muda um pouquinho, porque aqui a gente está falando do tipo A, pequenos, aquela classe bem pobre mesmo, né? Aqui tem dificuldade para ter o básico, né? Depois a gente tem o tipo B, que a gente já está falando daqueles que tem um pouquinho mais, e de uma classe média, que já tem bastante coisa, né? Podemos dizer assim. E aí o tipo C a gente está falando já da parte mais rica, né? Aqueles que têm bem mais do que os outros, né? Então, aqui a gente de repente bota consumidor tipo B são consumidores de classe média e rica. E aí tu lê a classe média e rica e já vai lá e já diz que é, e não associou muito bem o tipo de consumidor, tá? Então, prestem atenção nisso para não cair nesses, não vou chamar de pega-ratão, mas nesses itens aí, tá, pessoal? Então, como eu disse, a ideia era falar sobre as redes de distribuição, falar sobre os 4 tipos de redes de distribuição. Nossa, tem um S96 Pro. Esse nunca entrou com esse nome. Vou aceitar aqui, vou ver quem é. Quem é que tá faltando? Não sei quem é que entrou com esse. Quem é que entrou agora? Sem microfone ainda? Boa noite, professor. É o Francisco. É que apareceu um S96 Pro aqui. Aí eu não sabia quem era, porque nunca tinha visto esse nome aí. Tá, mas agora eu já sei que Isso, foi só que chegou novo aí. tá de celular novo. Demorou 2 meses, mas chegou. O importante é que chegou. E tu chegou já nos finalmente, mas eu sei que tu tá nesse rolo de se tu ainda não mudou, né? Ainda tá no turno da noite. Mais ou menos tu tava. Isso, professor, é segunda agora, eu tô mudando de novo. A partir de segunda tu muda. Então só tem hoje, quinta e sexta. Isso, eu mudo de novo.
Aí tu vai pro horário normal? Isso. Então tá. A princípio, eu vou pro primeiro turno, normal, das 7 às 3, 7 às 5, se não me engano. Uhum. É, porque quem tá no turno B que não consegue, né? Turno B não tem como assistir. Ah, não, o turno B não tem nem como. O turno B acho que é das 4 da tarde até as 1h30 da manhã, ou é das 5 da tarde às 2h30 da manhã, se não me engano, o turno B. É, depende da empresa. Tá, não, mas bom saber então que tu vai mudar. Só amanhã na lista, então, aí depois a gente conversa para ver como é que a gente vai fazer. O que eu tava falando para eles, né? O que eu apresentei na aula de hoje. Eu fiz uma introdução, hoje a gente começou a parte de distribuição. Fiz uma introdução sobre redes de distribuição. Tá? A questão de 4 tipos de redes eu apresentei, 3 aéreas e 1 subterrâneo. Isso vocês vão precisar saber, vai ter questão sobre isso amanhã na lista, tá? E aí depois a gente apresentou, eu não vou me lembrar quantas, mas umas 12 definições que vão ser importantes para as aulas a partir de sexta-feira, que a gente vai falar sobre o projeto de uma rede de distribuição separado, questão primária, questão secundária, o que eu tenho que considerar. Tá? Então, foi esses os tópicos abordados na aula de hoje. Tá? E aí eu lembrei, para quem entrou depois, não foi só o Francisco, nem todos estavam no início, que amanhã a gente tem a nossa lista de exercício. Então, a presença na aula e o me entregar a lista pode dar a vocês até 1 ponto, tá? Não vai ser que nem a outra vez que tinha 1 ponto. Vocês vão me entregar, eu vou fazer a correção e aí vou dizer para vocês, ó, tiraram 0,8, 0,9, enfim, de acordo com o número de acertos que vocês vão ter, tá? Então, a partir, quem quiser entrar cedo, 10 para 7, eu já estou com a sala aberta, já vai ter a lista ali para vocês fazerem, e aquele mesmo esquema vocês vão ter até as 9 horas para me entregar e serem avaliados nesse 1 ponto. Vocês vão ter as respostas, né? Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Em 1, 2, 3. São 4 arquivos, tá? Eu vou mandar o último da aula de hoje, mas são 4 arquivos que vocês vão ter que consultar, né? Para aqueles que não lembrarem, para as respostas da aula de amanhã, tá? Então, quem não tem todo esse material, ele tá lá no grupo, é só baixar, vou mandar o último que falta. Mas se porventura, no teu caso, que agora não sei como é que ficou a função do telefone, Francisco, tu me chama que eu reenvio esse material para vocês. Quem perdeu a aula, tem as aulas também lá no YouTube para estar consultando. Tá? Vou abrir aqui para fazer a chamada. Deixa eu ver quem está presente. Christian. Adivinha, tô aqui. Giovanni. Aqui? Eduardo. Aqui. Everton. Eu. Francisco. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Rogério. Presente. E Vinícius.
Olha, eu tô para dizer para vocês que, exceto o dia de prova, hoje foi o primeiro dia que a gente teve todos os participantes, exceto o Nicolas, que está no turno da noite também. Ah, já merecíamos um ponto já, professor, então. Já merece um ponto. Que milagre. Tamo aí. Não foi. Acho que. Vinícius, eu vi ali, tá? Que tu colocou que tá sem microfone, já dei a presença. Mas. Pois é, hoje. Espero que amanhã também, né? Já que amanhã sim, mas vocês vão ter um ponto aí. Espero que estejam todos presentes de novo, tá? Não vão burlar aí, fazer churrasco antes dos jogos aí, porque amanhã tem jogo. Façam a lista primeiro, aí depois faz a concentração pro jogo, para assistir, sei lá. Ou para secar também, né? Amanhã tem enterro dos ossos. Certo, pessoal? É o que sobrou para os Grêmio, né? Secar. Eu sou gremista, hein? Cuidado. É indiferente, vai secar também, então. Corinthians até morrer amanhã, hein? Gol do Luan aí, negurizada. Então, vamos entrar cedinho. Aí quem for ver o jogo. 6:50 eu já tô com coisa aí para vocês fazerem. Mas tá bem tranquilo. Tem tudo no material. Tá? Quem precisar do material me chama que eu reenvio. Certo? Professor, Oi. se tu puder me reenviar, eu recém baixei o WhatsApp agora, mas não tá atualizando meus contatos nada ainda, nem tá carregando nada. Tá. Agora, quando eu for enviar essa aula para o grupo, eu te mando ali no privado todos os materiais. Muito obrigado. No momento que eu abrir amanhã a sala, eu vou enviar a lista ali no grupo também, para quem às vezes gosta de imprimir ou gosta de usar ela como base. Certo? Que aí só me enviar o arquivo depois. Certo, pessoal? Boa noite, então, para todo mundo. E a gente se vê amanhã nessa aula de exercício. Valeu.